queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho da noite, que é o tratamento de passe, que nós possamos assim, em nome de Jesus, anunciar a leitura da nossa página, que será proferida pelo nosso irmão João Luiz. Boa noite, meus irmãos. A página é do Livro da Esperança. É uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O título é Psicologia da Caridade. Provavelmente, não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma tragar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia, entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, ao abrigo de que lhe se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Muita paz a todos. E assim, meus amados irmãos, com os nossos corações asserenados, nossos pensamentos elevados aos céus, vamos fazer a nossa prece. E assim, sentindo a doce presença do nosso amado Mestre Jesus, e em nome de Deus nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para o nosso trabalho da noite. Que o estudo que será nos trazido, Senhor, as mãos estendidas, que sejamos nós o instrumento da Tua infinita misericórdia, a estender as nossas mãos, Mestre amado, para envolver a todos os nossos irmãos
que se encontram enfermos em toda parte do mundo, Senhor, do nosso universo, o nosso planeta Terra. E que Tu possas nesse instante, Senhor, envolver com as Tuas mãos sagradas a todos que sofrem e a todos aqueles, Senhor Jesus, que estão em seus pontos de trabalho para ajudar os nossos irmãos que estão sob os seus cuidados médicos, Senhor. Abençoa esses nossos irmãos. A todos aqueles que estão à frente de trabalho, Senhor, buscando o alimento para seus filhos, para suas famílias. Abençoa esses irmãos, Mestre amado. Abençoa igualmente todos nós, pois que todos merecemos, Senhor, do aconchego do Teu amor. Precisamos da Tua luz divina para continuar a nossa caminhada. E assim, Senhor, com os nossos corações agradecidos, nós dizemos graças a Deus e graças a Jesus. E vamos nesse instante anunciar a nossa companheira Jussara, que fará o estudo da noite, cujo tema é Mãos Estendidas. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 1 a 3. Com a palavra, nossa companheira. Boa noite a todos aqueles que reservaram um momento para pensar um pouquinho no Evangelho e, de alguma maneira, fazer com que a gente possa fazer o melhor diante do outro, se colocando, no lugar desse outro, fazendo a ele o que gostaríamos que fizessem a nós. E isso a gente consegue pensar que é a essência do Evangelho. E nessa noite, nós vamos tratar de uma parte do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Os itens 1 a 3, que trazem 2 trechos do Evangelho, sendo um deles a parábola do bom samaritano, e a outra é um trecho que é chamado comumente de juízo final ou a parábola do grande juízo. E aí a gente pensa, por que chamam de parábola? Porque parece que é algo real, mas é algo alegórico, é uma figura. Por que eu digo isso? Essa passagem que é chamada de o grande juízo, o juízo final, a parábola do grande juízo, diz que o Filho do Homem, atribuído geralmente a Jesus, virá julgar justos e injustos. Só que ele diz aqui no rei, que esse rei dirá, separará o lado esquerdo ao lado direito, e dirá quem é justo e quem é injusto, mediante alguns requisitos que ele diz aqui. Se alimentou a quem tinha fome, deu água a quem tinha sede, abrigou quem estava sem abrigo, vestiu quem estava nu, cuidou do doente, visitou um preso. Essa é a condição que esse rei, ao julgar justos e injustos, estabelece. E por que a gente pensa como uma figura, uma alegoria? Primeiramente porque rei, Jesus jamais se chamou de rei. E nem aceitava esse título. O único título que ele aceitava era o de mestre. As atribuições a que ele deu a si mesmo foram de situações, fatos corriqueiros daquela nacionalidade, daquele povo. Ele se chamou de porta, de pão, de luz, de videira, mas jamais se chamou de rei. E a gente entende que é justamente uma figura mesmo. Não se trata dele julgando as pessoas. E se ele usa o termo rei, como ele usa em várias parábolas,
várias, que estão citadas aí no Evangelho, fala de rei e de reino. Reino dos céus e o reino de Deus, sempre ele dizendo que está dentro de nós e que ele usa uma figura para representar isso. Então, mais uma vez, é uma figura que diz respeito a uma avaliação no momento em que se encerra um ciclo. E o que é o desencarne como o encerramento de uma vida? É um encerramento de um ciclo, a entrada de uma nova vida. E aí essa avaliação que ele chama a atenção não é de que local você frequentou, qual nação que você nasceu, nem o nome. É o que você fez, a quem você fez e como você fez. Se você deu fome a quem sentia, deu alimento, a quem sentia fome, água a quem tinha sede, abrigo a quem estava desabrigado, vestiu nu, cuidou do doente e deu atenção ao preso. Isso são necessidades básicas humanas. Só que Jesus, na sua mensagem, queria que extrapolasse, e como extrapolou aquele círculo daquela nação e chegou até nós até hoje, porque ele usava de uma forma figurada situações e conceitos profundos que perduram além do tempo. Claro, perduram porque a gente tem que insistir em ver além da letra, além do que é muito literal, além da primeira interpretação nossa. Fome e sede é nutrição. Todos nós, em alguma situação, vamos sentir falta de uma nutrição que vai além da nutrição de alimentos sólidos, biologicamente necessários para o nosso corpo. Nós também precisamos de alimento espiritual, de boas ideias, boas reflexões. A forma como conduzimos na nossa mente faz toda a diferença na condução da nossa vida, no resultado das nossas ações. Isso vem a ser estar bem nutrido, espiritualmente falando. Abrigo tem a ver com proteção. Será que nós podemos conduzir aquele que está sem chão, sem teto, sem saber por onde encontrar algum tipo de proteção? Veja, a nossa casa espírita, ou seja, qualquer templo religioso ou religiosidade, o grupo ao qual pertencemos, se é sadio, se é nobre, é uma proteção. O nu é aquele que está exposto. É a nossa condição primitiva. Todos nós chegamos à encarnação nus e dependemos de alguém. É a situação de dependência do outro. Todos nós, em alguma situação, vamos depender de alguém. Como essa dependência se faz com aquele que nos ajuda, aquele que está disposto a auxiliar alguém que está numa situação de dependência. O doente e o preso são aqueles que, de alguma forma, denotam as expiações e provações da nossa vida, trazendo como consequência das nossas ações a doença ou a prisão. Prisão, algum vício, algum equívoco. A doença em resultado daquilo que nós causamos ao nosso corpo físico. Aí vem como doença, repercussão das nossas atitudes negativas. Então, todas essas situações que, nessa passagem, alertam para o que você fez, em termos materiais são muito claros, mas em termos espirituais também. Então, as necessidades humanas são várias e vão além das materiais. E quem atendeu, ele chama a atenção. O justo e injusto é como você atendeu, quem você atendeu. Não interessa a sua procedência. Na segunda passagem, ele vai falar da parábola do bom samaritano, que é um pouco mais conhecida, mas pode ser que alguns não conheçam. Que começa dizendo sobre um doutor da lei se aproximando de Jesus para o tentar. Ele coloca assim, está lá em Mateus, e faz a pergunta: mestre, aí veja bem, mestre, justamente o termo que ele aceitava ser chamado e que ele dizia que era. E ele pergunta: o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus logo responde: o que está escrito na lei? O que você lê na lei? Porque o doutor da lei era o conhecedor da lei.
É aquele que não só no templo, mas nas sinagogas, nas escolas judaicas, interpretava a lei. Então, era um tremendo conhecedor da lei. Por isso Jesus diz o que diz. E aí o doutor responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus simplesmente: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Jesus então não diz nada, apenas pergunta a ele, e ele mesmo dá a resposta e ele confirma. Mas aí o doutor da lei, não satisfeito, querendo parecer que era injusto, é assim que está na passagem evangélica, ainda faz mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus diz: bom, ele já está querendo saber mesmo, então vamos lá, vamos ensinar. E aí ele conta essa parábola de que um certo homem descia de Jerusalém a Jericó, que foi assaltado, foi ferido e ficou deixado lá no caminho semi-morto. Por esse caminho passa primeiramente um sacerdote, que o vê e vai adiante, não faz nada. A segunda pessoa que passa é um levita, que faz a mesma coisa, observa, passa adiante. Todos dois observam e passa adiante, não diz, não faz nada. O terceiro é um samaritano, que não só observa, como, tocado de compaixão, que é o que diz aqui, trata aquelas feridas, num primeiro momento, num primeiro atendimento, põe ele no cavalo, leva a uma hospedaria. Na hospedaria termina de cuidar dele com mais recursos, claro, de limpar, deve ser alguma coisa a mais. E no dia seguinte, ainda passa ali a noite com aquele indivíduo. Ele e o indivíduo sofrendo, que sofreu esses ferimentos. No dia seguinte, tira 2 denários, dá ao hospedeiro e diz para o hospedeiro, o dono da hospedaria: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, do que precisar, que for mais despesas, eu vou pagar quando regressar. Então ele vai seguir o caminho dele. Ele também vai passar, ele vai tratar, deixar e seguir a sua vida, mas vai retornar para pagar o que for preciso, além que esse homem necessitava. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses 3, repare bem na fala, parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala a mesma coisa: então vá e faz o mesmo. Muito interessante nessa passagem que o doutor da lei, naquela época, ele já era hábito dele fazer perguntas às pessoas, e quando faz perguntas do que você já sabe, olha só, é porque você quer enaltecer o teu conhecimento diante do outro. Isso é sinal de orgulho. Ou também pode ser que no fundo aquilo incomodava. Apesar de todo o conhecimento dele, daquela cultura, daqueles dados, das escrituras sagradas, veio a veia religiosa que tanto centralizava aquele povo, ele era um autoconhecedor. Talvez tinha questões a mais que aquele conhecimento não sanava. Ou simplesmente é só orgulho para demonstrar que sabia. Então fazia essas perguntas para as pessoas responderem e ele poder dar toda uma aula. Jesus, a aula que ele dá não é no sentido de mostrar o seu conhecimento, é contar uma história. E aí a dedução é de quem está ouvindo. Então o aprendizado também ele deixa para você. Ele só conta, ele ilustra a situação para você chegar à sua conclusão, para você aprender. A aprendizagem real é quando ela é íntima, quando você de fato entende. E aí a gente pensa, quem são esses? Primeiro a gente vai refletir no doutor da lei, que ele coloca na passagem querendo tentar. Então imagina-se nesse sentido de orgulho, querer mostrar conhecimento, e Jesus na sua simplicidade, mas não menos profundidade, ensina algo a ele. E aí temos os personagens. Temos o sacerdote, o levita e o samaritano. Os 3 passam, até o samaritano passa. Só que o samaritano age. Tanto o sacerdote quanto o levita
Veem o homem e vão adiante. O samaritano é o único que age. O sacerdote eram aqueles que tinham o poder de ministrar a cerimônia no templo. E os levitas eram aqueles que dentro do templo efetuavam os trabalhos de organização, cuidar da limpeza, da arrumação, da guarda do templo, todo o ritual, a música era a responsabilidade deles. Também tinham conhecimento das escrituras sagradas, da Torá, mas eram os mais responsáveis pelas tarefas. Então vamos dizer, os sacerdotes eram os altos ministros, os que de alguma maneira detinham conhecimento e direcionavam todas as ações no templo, e os levitas eram os que executavam, mas ambos eram conhecedores das escrituras sagradas. O samaritano, também muitas pessoas podem saber e outras não, eles que de alguma forma habitavam a região mais ao norte da Palestina, eles eram considerados hereges, vamos dizer assim, eles não eram bem vistos por conta de um cisma, de uma separação após a morte do rei Salomão, em que havia desentendimento entre quem sucederia o rei Salomão. E como aquele povo era dividido em tribos, algumas tribos queriam um, outras queriam outro. E aí houve aquela divisão entre 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, de acordo com quem concordava com o sucessor. Houve esse grande cisma, essa grande separação. A separação foi tão intensa em termos de não compreender, não querer ver, não falar, não travar nenhum tipo de relação uns com os outros, samaritanos ao norte e os do reino de Judá ao sul, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Então, a Samaria, que era o capital dessa área, das 10 tribos, viviam os samaritanos, eles inclusive tinham um templo próprio, porque era costume do povo, determinadas datas, ir ao templo de Jerusalém, que ficava ao sul, no reino de Judá, reino dissidente. Então, os samaritanos chegaram a construir seu próprio templo para não ter que ir ao templo de Jerusalém. Então, havia uma cisão, e como o grupo judeu era repelia muito, não só os pagãos, os gentios, e colocava nesse mesmo nível os samaritanos. Apesar de serem de mesma crença, mesma origem, eles evitavam qualquer tipo de relação com eles, e o antagonismo era muito grande entre eles. E justamente foi esse samaritano quem olhou, agiu e passou. Tanto que a gente observa no final da parábola, o doutor não responde quando Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor não fala o samaritano, ele não conseguia nem pronunciar, mas era muito nítido que a lição de Jesus não tinha como negar que era ele só diz aquele que usou de misericórdia, né? Para não dizer samaritano e de alguma forma o seu orgulho, a sua vaidade ser abalada. Mas e aí entra um outro dado. Jesus pergunta quem é o próximo daquele homem que necessitou de auxílio. Mas a pergunta do doutor é: quem é o meu próximo? Então a pergunta que a gente também tem que se fazer e que chama a atenção nessa parábola é: eu estou olhando para o outro, saber quem eu vou ajudar, ou eu estou me aproximando do outro para o ajudar? Vejam a diferença? Quando eu pergunto quem é meu próximo, quem eu tenho que ver que está aqui do lado externo precisando? Quando você diz quem foi o próximo daquele que precisou de ajuda, dá a intenção de muito eu me aproximando, eu não estou esperando para ver, eu estou disponível, eu estou disposto a aproximar-me. Vejam que tem uma certa diferença e que faz a gente refletir e ir além, né, novamente no que essa palavra aponta, nessa parábola, aponta, né? Que muitas análises colocam. Por que ele usou Jerusalém, a Jericó, que também é uma cidade mais alta, para uma cidade mais baixa? E tinha muito também essa figuração, né?
Geralmente, até a próprio local, o ambiente, as pessoas tinham um propósito dele usar. A gente pode, então, imaginando esse descer, como se a gente, como espírito, na espiritualidade, descendo na encarnação, no sentido de um nível de dificuldade maior, que é a encarnação, que é o contato com a matéria. E como sendo a nossa grande viagem, uma vida e várias vidas, seja qual for, mas pensando na vida em que estamos, uma grande viagem, que a gente vem da espiritualidade e a matéria, e que nessa viagem passamos por vários percalços, várias situações que nos ferem, isso todos nós indistintamente, passamos pela encarnação, e não tem quem não vai passar por situações em que vai ser ferido, em que vai ser roubado nas suas intenções, nas suas aspirações, vai se reduzir em algum momento, e alguns muito mais que outros, alguém decaído, incapaz de reagir, vencido pelas situações da vida, seja do externo, seja por você mesmo criou, pelas emoções desregradas, pelas atitudes equivocadas. E quem seria um sacerdote? Todos os que representam as religiões organizadas. De alguma forma que buscamos, sejam elas quais forem, Jesus quis colocar no sacerdote todas as religiões, que muitas vezes se preocupam muito com o rito, com a fala bonita, mas a ação em si, seja ela qual for, em benefício do próximo, fica às vezes esquecida. E isso em todo o tempo da humanidade é possível observar. O levita, aquele que executa as tarefas nos templos, são todos aqueles muito parecidos conosco e que nos envolvemos, são nossos companheiros, né? Seja na lide, no envolvimento, seja em que grupo religioso for, são os que estão mais próximos. Os sacerdotes são aqueles que estão com as decisões, a organização, né? São aqueles que falam, de alguma forma expõem-se muito mais. Os levitas são aqueles que estão junto a nós, são os companheiros do trabalho ali, no movimento religioso. E o samaritano, aquele que talvez não compartilhe daquela mesma convivência, daquele ciclo religioso, mas é aquele que para, observa e age. Se vocês perceberam na página de abertura, Emmanuel, a abertura cujo título é Psicologia da Caridade. Emmanuel vem colocando todo o processo da ação desse samaritano. E ele diz, primeiro, não sabe quem é, não sabe a procedência, mas ele não se restringe socioemocional, que muitas vezes a gente observa situações, se emociona, mas passa, assim como o sacerdote e o levita fizeram. Ele parou e atendeu. Ele não se limita a dar os primeiros cuidados, que diz na parábola que ele dá o primeiro cuidado assim que vê o homem, mas ele o põe no cavalo e leva para a hospedaria. Então, não é só o primeiro, você quer que aquilo se restabeleça de fato, que ele se restabeleça. E só passando um remedinho ali e deixando ele ali não seria o suficiente. Na página diz, leva ele à hospedaria e ele não se fixa em tributos de gratidão. Não lhe exige nem a identidade, nem nenhum tipo de gratidão. Nem faz palavras, nem discurso, nada, não diz nada, ele apenas age. Ele ofereceu coração e mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro, porque ele também pagou a hospedaria e se responsabilizou por o que mais ele precisasse. E aí entra a sua responsabilidade não só com o indivíduo, mas para não onerar a pessoa que está o ajudando. E aí o hospedeiro seria aquele profissional. E todos nós nas nossas profissões, o que nós fazemos com a nossa profissão? Mas é profissão, tem que ser remunerada, mas está a serviço.
E aquele que se utilizou dessa profissão, no caso samaritano, vai retribuir adequadamente como tem que ser. Mas aí no final da página fala: sentiu e agiu, auxiliou e passou. Jesus deixava cada auxílio que ele prestava, ele deixava uma mensagem: vai e não peques mais. Mas esse samaritano não diz que ele disse nada, ele apenas agiu. Essa é o alerta para a gente. A gente espera a recompensa da nossa ação, a gente quer, no auxílio, dar um sermão logo depois. Aquele que de fato age com o bem e que se aproxima do outro, aí entra eu sou, quem é o próximo daquele, eu estou disponível, eu não estou esperando o retorno, eu quero simplesmente agir. O que eu vejo no outro, a necessidades que eu possa atender. Aquela história, eu posso, eu consigo, então eu faço. Essa é a alerta de Jesus. Você pode? Você consegue? Faça, tanto que ele diz. Então vai e faça o mesmo. E não dá nenhum sermão. Você pode. Muitas vezes nós não reconhecemos o que podemos fazer. Então primeiro temos que nos conhecer, e aí entra a avaliação nossa. O que nós fazemos? Nós nos conhecemos. E nas condições, situações e pessoas com quem convivemos, a gente diz: eu posso. Eu sei, eu posso, então eu faço. Esse é o alerta de Jesus. E isso vale para questões materiais, mas espirituais. Aquele que sabe como age diante do ignorante. Aquele que é forte, como age diante do fraco. O que é virtuoso, e aí é principalmente essa toda a questão dessa passagem do virtuoso, que está de alguma forma ligado a algum ramo religioso, alguma religiosidade, como age diante do vicioso. Aquele que é íntegro, se considera no caminho correto, como ele age com o que está no caminho errado. Você simplesmente observa: eu sei o que posso fazer e faço. Que isso possa ser a reflexão nossa dessa noite. Uma paz muito grande a todos nós. Fiquem todos com Deus. E após esse estudo, que acalenta os nossos corações, que nos enche de esperança e confiança nos nossos benfeitores espirituais, nossos amigos que nos orientam, que nos mostram sempre o caminho a seguir. Nós agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, ouvindo as mensagens do Teu Evangelho de luz. Que possamos guardá-las em nossos corações e vivenciá-las, Senhor, no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Nós pedimos aos nossos companheiros para continuarem em vibrações até o término da música, para que possamos, juntos aos nossos irmãos, os médiuns passistas, dar continuidade aos nossos trabalhos. Graças a Deus e graças a Jesus.
Amém.